Olá, Vladimir Mendes, tudo bem? O jornalista da imobilização ortopédica falando aqui com você para o nosso segundo vídeo do canal. Acorda a imobilização ortopédica! É isso aí. Hoje nós vamos falar de enfermagem. Enfermagem, naturalmente eu não sou especialista em enfermagem, mas sou especialista em imobilização ortopédica e gestão pública, e a gente vai falar desses assuntos. Eu estou aqui com um parecer na minha frente, que é um parecer que inclusive estamos preparando, médicos, advogados, preparando aí sobre a atuação da enfermagem na imobilização ortopédica. Esse tema é um tema muito recorrente e muito longo, é muito complexo, então nós vamos dividir esse tema. Esse é o primeiro vídeo desse tema específico de enfermagem e imobilização ortopédica. É o que você vai ver nesse vídeo. Então você vai aprender vai aprender que a enfermagem não pode misturar com a imobilização ortopédica, e por razões que são técnicas, razões que são legais, jurídicas, não tem como ser dessa forma. E você vai aprender isso de acordo com a lei, de acordo com resoluções, com pareceres e alguns até do próprio COFEN. Nós vamos ver, para variar, né, aquela associação, a velha associação Astego, que inclusive foi alvo de um parecer contrário, naturalmente, do próprio COFEN, que entrou fez um parecer dando conta que essa associação, que se identifica como órgão, não sendo, e está sendo inclusive processada por isso, ela encoraja os profissionais da imobilização ortopédica a trabalhar com curativos, o que é errado, uma vez que isso é ato privativo da enfermagem. Mas eu quero começar abordando a seguinte questão. Embora tenha uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que autoriza o profissional da enfermagem a atuar com imobilização ortopédica, nós precisamos entender esse processo. Existia uma resolução, que é a 279 de 2002 da enfermagem, que proibia o profissional de enfermagem de atuar com imobilização ortopédica. E isso começou a criar muitos problemas ao longo do tempo, de modo que os conselhos de enfermagem eram obrigados, né, por força da própria resolução, por fazer cumprir a própria resolução, a suspender, a advertir os profissionais da enfermagem que atuavam com imobilização ortopédica, porque eles não podiam fazer isso, ok? Não pode, naquele tempo não podiam fazer isso. Então, como não pode, uma coisa por força do conselho, nesse caso da enfermagem, se o profissional da enfermagem vai contra, ele acaba sofrendo as respectivas sanções por isso, que é o que acontecia. Isso começou a acontecer aos montes, de modo que em algum momento se começou aí um movimento dentro da enfermagem, porque dentro da enfermagem existem pessoas que se posicionam a favor da imobilização ortopédica ou da regulamentação da imobilização ortopédica, e outros que se posicionam de forma contrária. De modo que, por exemplo, isso aconteceu no Ministério da Saúde. Eu estive lá num grupo de trabalho que foi instituído por uma portaria do Ministério da Saúde, discutindo a necessidade, a possibilidade da regulamentação federal dos técnicos em imobilizações ortopédicas. E lá estava várias entidades e órgãos, dentre os quais o COFEN. Dentro do COFEN, nós conhecemos lá pessoas de envergadura federal que apoiavam a nossa regulamentação e outros que não apoiavam. Então é preciso você entender que a resolução que atualmente autoriza o profissional da enfermagem a fazer imobilização ortopédica, que é a resolução 422 de 2012. Eu vou até pedir a edição para colocar a resolução. A resolução que proibia o profissional de imobilização ortopédica, de enfermagem de fazer imobilização ortopédica é a 279, e que a que autoriza atualmente é a 422, que foi feita em 2012. Eu vou pedir agora a edição, 279,
Resolução 279, que proibia o profissional de enfermagem de atuar com imobilização ortopédica. E agora a Resolução 422 de 2012, que autoriza o profissional da enfermagem a atuar com imobilização ortopédica. Ok? Legal. Então nós vamos mostrar para você, nesses vídeos, o que está errado. Por que essas resoluções não podem acontecer dessa forma? Por que ela não pode existir? Por que é errado o profissional de enfermagem trabalhar com imobilização ortopédica? Inclusive, hoje, eu tomei conhecimento de pessoas, isso acontece aos montes, infelizmente, de pessoas que, um colega, por exemplo, do Tocantins, que está fora da área de imobilização ortopédica, que perdeu o seu posto de trabalho para um profissional de enfermagem. Gente, eu não estou contra a enfermagem. Tá? De maneira alguma, eu não estou contra nenhuma categoria, eu só estou a favor da imobilização ortopédica, que é o que eu faço há mais de 20 anos, tá certo? Então, é preciso entender o que está acontecendo. Outra informação que eu recebi, inclusive de um amigo vereador, ele dizia, e atuante na área de imobilização ortopédica, do instituto, não vou falar o nome do instituto aqui, pelo menos por enquanto, porque a gente vai oficiar esse instituto sobre isso. Ele pede, por exemplo, que o profissional da imobilização ortopédica tenha qualificação em enfermagem. Ora, são coisas distintas. E a gente vai falar sobre isso, o que diz a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, o código 3222-05, que é do profissional da enfermagem, e o código 3226-05, que é do profissional da imobilização ortopédica. O profissional da imobilização ortopédica que responde diretamente ao médico ortopedista tecnicamente, pode até responder administrativamente ao profissional da enfermagem ou a quaisquer outros profissionais que estejam nessa posição fazendo a gestão, né? Às vezes psicólogos que fazem gestão do RH, não importa. Administrativamente pode responder outros profissionais. Agora, tecnicamente, o profissional de imobilização ortopédica deve responder exclusivamente ao médico ortopedista. E nós vamos falar sobre esses assuntos, tomar uma aguinha aqui, sobre esses assuntos tecnicamente, tá? Vamos mostrar para você as resoluções dos conselhos que amparam, que determinam, que direcionam esse tipo de questão. Então, tanto da área médica quanto da área de enfermagem e até outras resoluções e leis de órgãos como o Ministério da Saúde e Educação e Trabalho, ok? É isso que você vai ver nos próximos vídeos. Então, hoje, eu quero que você entenda apenas, para a gente começar, que imobilização ortopédica é feita por profissionais de enfermagem, existe uma resolução autorizando, mas nós entendemos e vamos provar. Eu vou provar para você, provar com leis, vou provar com a técnica, do ponto de vista jurídico, que não é possível isso é errado e precisa ser revisto imediatamente pelos órgãos competentes e nós já estamos trabalhando nesse sentido, ok? Vamos lá. A resolução 279 que a gente citou para você, que acabou sendo revogada e foi colocado no lugar dela a resolução 422, de 2012. É claro que houveram outras resoluções nesse ínterim, mas a gente está abordando especificamente essa resolução. A resolução 422, ela tem várias questões que precisam ser questionadas, tá? E se essa resolução prevalecer, vai ser uma agressão a vários pontos, né, da profissão, tanto da enfermagem quanto da área da medicina, né? Lembrando, volto a dizer, que o profissional de imobilização ortopédica trabalha supervisionado pelo médico. E quando se trata de dois conselhos, dois órgãos da administração indireta, que é o caso do CFM e do COFEM, né, do Conselho Federal de Enfermagem, um não pode se submeter ao outro. Eu vou trazer para vocês, no próximo vídeo, eu vou trazer documentos, provas e vou trazer a lei para que você possa se embasar de fato e entender que isso não pode acontecer e por que isso não pode acontecer.
Eu estava falando para vocês de um instituto aqui em São Paulo, acabei me perdendo aqui. Ele está exigindo que o profissional tenha qualificação, né, como eu disse, para fazer imobilização ortopédica de enfermagem. Gente, isso é ilegal. Não tem como você contratar um profissional com dois códigos da classificação brasileira de ocupações. Ou você vai contratar com um ou com outro. Ou você vai contratar ele como profissional da enfermagem, e aí você vai ter um problema. O Instituto Aqua vou provar para você na lei, que todo estabelecimento que está permitindo que o profissional de enfermagem trabalhe nele com imobilização ortopédica hoje, sem colocar esse profissional da forma devida, eu arrisco dizer, pessoal, que cerca de mais de 80% dos profissionais, estou sendo ainda modesto, da enfermagem, não estão cumprindo a resolução 422, que é do próprio COFEM, e, portanto, estão trabalhando de forma irregular. Estou afirmando isso e vou provar para vocês o porquê, tá certo? Eu vou provar aqui com documentos. Esse é o primeiro vídeo. Se você quer saber mais, acompanhe, que eu vou colocar o quanto antes possível, tá? O segundo vídeo desse assunto sobre a enfermagem e imobilização ortopédica. Espero que você já tenha entendido o que vem por aí. Eu não sei se vão ser dois ou de 2 ou 3 vídeos, não sei, ou até mais, sobre enfermagem e imobilização ortopédica. É o primeiro vídeo só sobre enfermagem e imobilização ortopédica, para você entender por que é ilegal, em alguns casos, ou irregular, um profissional trabalhar com uma coisa contra o que estabeleceu o seu próprio conselho profissional. E eu vou provar isso com lei, vou provar isso para você com lógica, você vai entender com certeza. Acompanhe e fique esperando o próximo vídeo daqui do canal. Acorda Imobilização Ortopédica. Vamos em frente. Até o próximo.